Olá! O tema desse vídeo é como ter mais tempo para estudar, mesmo trabalhando. Eu vou falar sobre atitudes práticas para que você, mesmo trabalhando com filhos, família e tantos outros compromissos do dia a dia, tenha mais tempo para estudar e assim consiga ser aprovado mais rápido no seu concurso. Se estudar para concurso não é o único compromisso da sua vida, com certeza você tem interesse em aprender sobre como organizar a sua rotina e quais técnicas utilizar para ter mais tempo para estudar. Afinal, mais tempo para estudar é um dos principais ingredientes para você chegar na sua aprovação mais rápido. Eu sou Vandinara Lopes, auditora e professora especialista em preparação para concursos públicos. Eu não vou falar aqui sobre como estudar mais em menos tempo usando apenas materiais resumidos e bizus, simplesmente porque não é isso que te aprova mais rápido. Mas eu vou falar do que necessariamente você precisa passar a fazer hoje mesmo para ter mais tempo para estudar. São coisas práticas que você, ao final desse vídeo, vai escolher fazer ou não. Mas se fizer, eu garanto que terá melhores resultados em menos tempo. Eu também não vou falar aqui, estude enquanto eles dormem, porque está cientificamente comprovado que dormir menos que o necessário, ou seja, menos que 7 horas por noite, no médio prazo, vai afetar a sua memória e o seu aprendizado. Ou seja, você até pode conseguir mais tempo para estudar dormindo menos, mas essas horas não serão de qualidade, porque a sua memória e a sua capacidade cognitiva estarão comprometidas. E se tem algo que o concurseiro precisa é da sua memória e da sua capacidade cognitiva no mais alto nível possível. Se você quer ter ideias práticas de como ter mais tempo para estudar e assim chegar mais rápido na aprovação, fique aqui comigo. As minhas aprovações aconteceram em períodos relativamente curtos, menos de um ano de preparação. O que para concursos de alto nível, como área fiscal e área de controle, por exemplo, é considerado pouquíssimo tempo em função da complexidade e do número de matérias desses concursos. E em função disso, eu recebo muitas perguntas sobre como conseguir mais tempo para estudar, tendo que conciliar a preparação para concursos com o trabalho fora, cuidar da família, cuidar de si mesmo para não ter que sacrificar a saúde para conseguir a aprovação. E o que eu vou ensinar nesse vídeo nada mais é do que aquilo que eu fiz e o que eu ensino os meus alunos a fazerem para conseguirem estudar para concurso em alto nível, se dedicando ao menos 30 horas por semana, mesmo com todos os compromissos que eu também sempre tive. De todos os aprovados que eu conheço, e olha que são muitos mesmo, nos mais variados concursos, mas principalmente concursos para as carreiras de auditoria, que são muito disputados, porque possuem uma remuneração muito alta, acima dos 20, 25 e até dos 30 mil reais líquidos por mês. De todos os aprovados, a maioria vem de uma realidade de conciliar trabalho fora, família, filhos, atenção aos pais, com a preparação para concurso. E todos eles aplicaram as duas ou ao menos uma das práticas que eu vou explicar aqui, que são técnicas de estudo não convencionais e racionalização da rotina. E talvez você esteja pensando agora mesmo, mas eu não tenho dinheiro para contratar alguém para ficar com os meus filhos. Não tem solução para o meu caso. Ou eu não tenho apoio da minha família. Ou ainda, além de trabalhar, eu trabalho longe pra caramba e perco um tempão no trânsito. Para mim não dá mesmo. E eu afirmo, dá sim. Mas antes de eu falar sobre as duas práticas que em 100% dos casos conseguem aumentar a carga horária dos estudos, eu não posso deixar de falar sobre os dois piores erros que eu vejo os concurseiros cometendo quando o assunto é conseguir mais tempo para estudar, conciliando com trabalho e com todos os outros compromissos. O primeiro erro é sacrificar o sono para estudar. É o famoso estude enquanto eles dormem. A frase em si não é tão problemática assim. Eu mesma estudei muito enquanto os outros dormiam. Isso porque eu costumava acordar às 4 da manhã para estudar. E por que eu fazia isso? Porque eu trabalhava fora e tinha filhos pequenos, na casa dos 2 anos. Então, o único tempo que eu conseguia estudar com total silêncio e tranquilidade
era enquanto eles dormiam. No caso, eu estudava enquanto eles, os meus filhos, dormiam. Era isso ou eu não conseguiria estudar? Claro que no começo eu até tentei, como todo mundo, dormir menos, mas não funcionava. O meu rendimento era péssimo. Então, o que eu fiz para conseguir estudar enquanto eles dormiam, sem prejudicar a minha memória e a minha capacidade cognitiva? Bom, lá em 2009, quando eu fui aprovada pela primeira vez em um concurso para auditora fiscal, eu trabalhava 44 horas semanais na iniciativa privada e a minha filha mais velha tinha 2 anos de idade. Eu ainda não tinha a Isadora e o Carlos. A minha rotina era acordar cedo, deixar a Maria Luísa na creche, pegar um ônibus e ir para o trabalho. Final do dia, pegar o ônibus, passar na creche e ir para casa. Obviamente, eu chegava em casa super cansada. Então, eu tinha 2 alternativas. Tentar estudar mesmo cansada ou descansar e acordar cedo para estudar. A minha escolha era a segunda opção. Eu preparava algo para jantar, dormíamos super cedo, antes das 21. Antes das 21 horas a gente já estava na cama. No outro dia eu acordava às 4 da manhã e estudava até às 7, antes de recomeçar a rotina. Eram 3 horas de concentração máxima. Casa em silêncio, mente fresquinha, porque eu tinha acabado de acordar, mas eu dormia as minhas 7 horas quase todas as noites, porque quando eu dormia sistematicamente menos que isso, por vários dias seguidos, o rendimento caía muito. E o problema é que dormir pouco é duplamente negativo para o concurseiro. Isso afeta os estudos de 2 maneiras. Os pesquisadores comprovaram que uma pessoa com privação de sono, ou seja, que dorme menos que o necessário, não consegue focar a atenção de forma otimizada, não consegue se concentrar e, consequentemente, não aprende com eficiência. Esse é o primeiro problema. A outra descoberta científica é que o sono tem um papel na consolidação da memória, ou seja, é durante o sono que tudo aquilo que você estudou durante o dia irá fixar na sua memória. Então, se você é daqueles que diz eu estudo e esqueço tudo que estudei, talvez esteja faltando horas de sono na sua noite. Bom, e com a minha história, eu aproveito para falar da primeira prática que necessariamente você precisa adotar se quiser ser aprovado mais rápido no seu concurso. Abrir mão daquelas coisas que não contribuem com o seu objetivo. Eu contei a minha rotina de maneira bem breve, porque de fato a minha rotina era só essa: acordar às 4 da manhã, estudar por 3 horas, levar minha filha para a creche, ir para o trabalho, na volta do trabalho pegar minha filha na creche, ir para casa, dormir cedo, para que eu conseguisse no dia seguinte acordar cedo, sem sacrificar as horas mínimas de sono necessárias e estudar antes de começar mais um dia. Não tinha Netflix, não tinha ficar assistindo videozinho aleatório no YouTube, não tinha ficar rolando o feed do Instagram, não tinha ficar vendo a vida alheia no Facebook. Eu respirava concurso 24 horas por dia. Bom, achei pesado isso, hein? Precisa ser assim? Não necessariamente. Não precisa ser assim, a não ser que você queira uma velocidade mais rápida na sua aprovação. E precisa ser assim também na proporção da falta de tempo que você tem por conta das demais atividades. A minha realidade era filho pequeno, 44 horas de trabalho semanais, então, no meu caso, tinha que ser assim. Claro que lazer, atividade física, tudo isso é super importante e você deve levar isso em conta na hora de traçar suas metas. Mas o perfeito equilíbrio, aquele mundo dos sonhos no qual você trabalha, cuida da casa, dos filhos, fica nas redes sociais, tem os finais de semana livres e ainda estuda 30 horas semanais para o seu concurso, isso não existe. Eleja as suas prioridades e saiba fazer sacrifícios temporários que valem a pena. Sacrificar o sono? Não vale a pena. Sacrificar a saúde? Óbvio que não vale a pena. Sacrificar o tempo que você fica nas redes sociais, assistindo filmes e algumas saídas nos finais de semana, faz todo sentido se a sua prioridade for passar no seu concurso. Prioridade. Crie o hábito de a cada atividade do seu dia se perguntar: eu preciso mesmo estar fazendo isso? Isso contribui com o meu objetivo?
eu não posso abrir mão disso por alguns meses ou pedir para que uma outra pessoa faça isso para que eu tenha mais tempo para estudar? Uma dica prática. Você vai pegar uma folha de papel ou bloco de notas do seu celular e vai começar a anotar desde que você acorda tudo o que você faz, tudo mesmo. Faça isso por uma semana, faça esse raio-x do seu dia de semana e do seu final de semana, que normalmente são diferentes para a maioria das pessoas. É comum que a gente tenha uma rotina nos dias de semana e uma outra rotina nos finais de semana. Depois de fazer esse raio-x, de passar uma semana fazendo isso, anotando tudo, você vai analisar, você vai ver onde você pode otimizar, o que você pode deixar de fazer e o que você pode fazer de uma maneira diferente e mais rápida. Por exemplo, se você leva e busca os seus filhos na escola todos os dias, pare e pense, será que não tem um amigo da minha rua ou do meu prédio que não faça a mesma coisa e quem sabe nós possamos nos ajudar? Eu levo e ele busca. Assim, eu ganho uns 30, 40 minutos. Outro exemplo, eu cozinho todos os dias. Será que eu não posso cozinhar menos dias e congelar? Ou dividir essa tarefa com o meu cônjuge ou com alguém da família? A aprovação é um projeto da família. Vai mudar a vida da família, não apenas a sua. Todos podem e devem contribuir de alguma forma. Será que o meu filho já não tem idade para aprender a colocar as roupas na máquina de lavar, tirar da máquina de lavar e estender? Ou ajudar em alguma outra tarefa simples da casa, mas que tome o meu tempo? Reveja e racionalize todos os seus dias, todas as suas atividades. Eu duvido quem não consiga pelo menos mais 1 hora por dia fazendo isso. Mas tem que fazer o passo a passo. Raio-x do seu dia, durante a semana, finais de semana, depois analisar item a item. E é fundamental anotar tudo, porque é surpreendente quanto aquelas pequenas atividades do dia a dia que nem percebemos que fazemos consomem muito tempo da nossa vida. Inclusive, tem aplicativo no smartphone que mostra quanto tempo você ficou no aparelho durante o seu dia e em quais aplicativos. Olha esse relatório, veja quais são os aplicativos que mais lhe tomam tempo e se pergunte: isso está me ajudando com o meu objetivo? Eu posso ficar sem esse aplicativo porque eu não uso ele para trabalhar ou estudar? Se a resposta for sim, delete-o. Por exemplo, se for necessário, se você não estiver conseguindo reduzir o consumo de redes sociais, o tempo que você fica nas redes sociais, como o Facebook, delete-o e só instale no final de semana, depois de batida a sua meta semanal de estudos. Eu garanto que só o uso mais racional do celular vai lhe dar pelo menos de 2 a 7 horas a mais para estudar durante a semana. Enquanto eu estudava para concurso, eu refiz a rotina do meu dia e deixei nele apenas o que era indispensável. O resto do tempo era para trabalhar no meu objetivo. No objetivo que ia mudar a minha vida e a vida da minha família. Que ia me permitir ajudar o meu pai, que estava chegando numa fase da vida que ia precisar da minha ajuda. Para mim, fazia todo sentido sacrificar lazer e todo o resto que não fosse essencial para que o mais breve possível eu estivesse vivendo uma vida muito melhor, com muito mais qualidade. Eu preferi usar férias para estudar, para que nas próximas férias eu pudesse viajar e me hospedar em um excelente hotel, como de fato eu fiz nas minhas primeiras férias, depois de tomar posse no cargo que eu tanto queria. Tudo valeu a pena e eu faria tudo novamente quantas vezes fosse necessário. Defina o seu objetivo e foque todos os dias no que vai lhe deixar mais perto desse objetivo. São escolhas, isso é o que eu chamo de racionalização da rotina. Racionalize a sua rotina, tenha mais tempo para estudar e seja aprovado mais rápido. Outro ponto que fará você ser aprovado mais rápido, porque você vai passar a estudar mais, é utilizar as técnicas não convencionais de estudos. O segundo erro gravíssimo que os concurseiros que precisam trabalhar e estudar cometem é esse: achar que só podem estudar nas circunstâncias ideais, sentado em casa, na escrivaninha e em silêncio. Claro que esse é o cenário ideal, mas quem não tem tempo não pode se dar o luxo de só estudar no cenário ideal. Quando eu contei da minha rotina, que chegava do trabalho, colocava minha filha para dormir cedo e também dormia cedo para conseguir acordar às 4 da manhã e estudar
3 horas com máxima qualidade, porque o silêncio era total e era o horário que eu estava mais descansada, eu não quis dizer que esse era o meu único tempo de estudo. Eu utilizava o horário de almoço e os deslocamentos para o trabalho para estudar. E eu também, nos finais de semana, mesmo quando não tinha quem ficasse com a minha filha, eu dava um jeito de estudar. Nesses períodos, justamente por não ter a situação ideal para estudar, eu usava aquilo que eu chamo de técnicas de estudos não convencionais. Por exemplo, na minha aprovação do concurso da Cefaz Santa Catarina, 9 anos mais tarde, 9 anos depois da minha primeira aprovação, teve matérias que eu estudei toda a teoria ou revisei muitos conteúdos por áudio durante os meus deslocamentos e enquanto fazia alguma atividade doméstica ou até alguma atividade física. Eu escolhia 2 ou 3 matérias mais teóricas, nas quais eu não tinha uma grande dificuldade. Normalmente, no meu caso, eram matérias do direito. Então, durante o meu dia, eu ficava escutando o áudio das videoaulas e no horário de almoço eu fazia questões desses conteúdos que eu havia estudado apenas por áudio. Realmente funcionava muito bem. No concurso da Cefaz Santa Catarina, eu dei conta de 2 ou 3 matérias apenas desse modo. O áudio também funciona muito bem para revisar assuntos que você já estudou. Por exemplo, uma aula que você tenha feito o estudo regular, por livro, PDF ou videoaula. Escutar somente o áudio desta aula dias depois vai ajudar na sua memorização e no entendimento. É muito comum nós perdemos de 1 a 3 horas por dia nos nossos deslocamentos para o trabalho. Se você tem o objetivo de ser aprovado no concurso, não pode desperdiçar esse tempo. Quer dizer que estudar por áudio vai funcionar para todo mundo? Provavelmente não da mesma maneira. Talvez tenha pessoas que não consigam ter contato com um assunto novo usando apenas áudio e questões, que precisam da leitura ou de assistir videoaula para ter uma boa compreensão. Mas com certeza, todos podem se beneficiar do áudio para uma coisa muito importante na preparação para concurso: fazer revisões periódicas. Usar os seus deslocamentos para revisão por áudio, com certeza vai aumentar muito o seu desempenho. Outra técnica que eu passei a adotar exclusivamente pela falta de tempo foi a de assistir videoaulas em velocidade acelerada. Isso é algo que muitos concurseiros fazem atualmente, mas eu sei que tem muita gente que ainda resiste a fazer isso, ou porque acha que não consegue, ou porque acredita que não assimila da mesma forma. Mas isso se tornou tão comum nos tempos atuais, que ninguém tem tempo sobrando, que já existem estudos científicos avaliando se isso prejudica o aprendizado de alguma maneira. Eu li um estudo relativamente recente, de 2021, realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e publicado na revista Psicologia Cognitiva Aplicada. No estudo, eles testaram a compreensão imediata e a compreensão tardia de aulas nas velocidades de 1,5, 2 e 2,5. Os resultados surpreenderam os cientistas porque eles esperavam encontrar algum tipo de prejuízo na assimilação dos conteúdos. Mas o fato foi que a velocidade do vídeo teve pouco efeito na compreensão imediata e tardia, de modo que o aprendizado ele não foi prejudicado nos participantes que assistiram aos vídeos em velocidade de 1,5 e de 2. A compreensão foi parcialmente prejudicada apenas em participantes que estavam assistindo a uma velocidade de 2,5. Mas apesar desse prejuízo, quem foi submetido à velocidade de 2,5 compreendeu com sucesso parte do material. Os pesquisadores americanos destacaram que um dos fatores que ajuda os alunos a perceber e codificar as informações necessárias para o aprendizado, mesmo em velocidades maiores, é a experiência. Ou seja, nós temos a capacidade de treinar o nosso ouvido para estudar por videoaulas na velocidade mais rápida. Então, se nas primeiras vezes que você tentar estudar em uma velocidade mais rápida não der muito certo, tente por mais um tempo e tente treinar o seu ouvido para essa atividade.
Um outro ponto levantado por uma outra pesquisadora, agora brasileira, doutora em gestão do conhecimento, é que a aceleração do conteúdo pode ajudar a reduzir algo que atrapalha muito a absorção do conhecimento, que é a divagação mental. Quem nunca começou a assistir uma videoaula e de repente viu que o pensamento estava longe, que tinha perdido os últimos minutos da exposição simplesmente porque a mente estava divagando por aí, pensando em qualquer outro assunto. Isso é super comum. Segundo a pesquisadora, o vídeo na velocidade acelerada exige maior concentração para a compreensão e, consequentemente, ficando mais concentrado, isso reduz a nossa divagação mental durante os estudos. Eu acabei de trazer dicas práticas para você aplicar logo após assistir esse vídeo. Técnicas de racionalização da rotina e técnicas não convencionais de estudos, como estudo por áudio e estudo por videoaula em velocidade acelerada. Mas elas só vão funcionar no médio prazo e de fato lhe aprovar mais rápido se você estiver atento a 3 coisas fundamentais que estão por trás de qualquer coisa realmente significativa que você queira conquistar na sua vida. Prioridade, foco e criação de hábitos. Então, preste atenção nesse conjunto de fatores. Inclusive, se você gostaria de ver conteúdo sobre foco, criação de hábitos, me conte nos comentários e quem sabe esses não sejam os temas de alguns dos meus próximos vídeos. O fato é que seja com a rotina racionalizada, seja estudando por áudio na velocidade acelerada ou ainda utilizando todos eles, você precisa encontrar os meios para fazer o seu plano de aprovação dar certo. Se você não tem tempo sobrando para estudar, tem que não apenas abrir mão de fazer outras coisas para conseguir estudar, mas também encontrar formas alternativas e não convencionais de se manter em contato com os conteúdos, como áudio, como videoaulas, como aproveitar momentos de estudos não convencionais. É possível sim, vai exigir mais de você, mas é 100% possível ser aprovado em concursos mesmo trabalhando e com filhos. Falo não apenas porque essa foi a minha experiência, mas porque foi a experiência de grande parte dos aprovados que eu conheço. Estudar nas condições não ideais é como tentar emagrecer vivendo em uma casa onde todos comem besteira. É mais difícil e vai exigir muita força de vontade, mas está longe de ser impossível. E se você trabalha e estuda para concurso, deixe nos comentários como você está dando conta dessa rotina, como você se mantém motivado para todos os dias seguir em frente com a jornada dupla ou até tripla para correr atrás do seu objetivo. O que você tem feito para conseguir mais tempo para estudar? Eu tenho certeza que o seu exemplo vai servir de motivação e esperança para muitos outros que estão pensando em começar ou que já estão a ponto de desistir. Então, não deixe de comentar aqui abaixo.